Olá, gente, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Bem-vindo ao canal Mística de Circo, meu nome é Milena e hoje a gente vai fazer uma leitura intuitiva canalizada para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter no signo de Virgem. Vamos ver quais são as energias que estão disponíveis para vocês, o que a espiritualidade deseja falar. Lembrando que, por ser uma leitura coletiva, não vai bater para todo mundo. Se for para você, se não for para você, joga pro universo, tá bom? Vamos lá. Mais duas. Tá bom. Elefante. A Fênix. O ovo cósmico. Morcego. E o roxinol. Aqui a espiritualidade está falando que ela está começando a retirar todas as pessoas, situações que não servem mais para sua vida. Só que tem um grande detalhe aqui. Parece que você não estava preparado para isso. Parece que você estava passando por um momento de não querer sair da sua zona de conforto. Então você estava esperando certos milagres, pedindo certos milagres, mas não estava tendo uma ação coerente com aquilo que você estava pedindo. Só que por você estar já pedindo há muito tempo, a espiritualidade resolveu botar uma mão para te ajudar. Então ela começou a tirar certas pessoas da sua vida, certas coisas que precisam ser transmutadas dentro de você, que é preciso que você tenha esse olhar mais interior sobre quais são as portas que você está travando, quais são os questionamentos, os tipos de visão, mentalidade, dos quais você não consegue abrir mão, às vezes por ego, por vaidade, por orgulho, que você continua segurando esse tipo de posição, de sentimento, às vezes em relação a você para com o mundo. Parece que não cabe mais. Tá na hora de você se ver de um outro ângulo, de você ver as coisas além. Parece que você estava vendo muitas coisas no mundo material, ou seja, tudo que é palpável. Você estava ignorando certos aspectos, às vezes, da vida, de que o que a gente não consegue, não é porque a gente não consegue ver que não está acontecendo. Então aqui eu sinto que você estava tendo uma certa desesperança, ou seja, um momento de muita solidão, sofrimento e tristeza de achar que estava sendo abandonado pela espiritualidade. Só que a espiritualidade ela veio para te levantar. Só que para te levantar é preciso que primeiro você entenda quem você é, que você aceite quem você é, que você veja quais são os seus erros que você cometeu já em relações passadas e que muitas vezes você anda carregando por conta de culpa, de achar que poderia ter sido melhor. E aqui tá falando que é a hora de você ser mais carinhoso e cuidadoso com você, porque parece que você tem muito medo de falar e errar. Só que esse medo excessivo de falar e errar faz com que você cale muito a sua voz. E quando você cala a sua voz, você não acredita no seu poder, você não acredita na sua força. E aí você vive pedindo para os deuses, né, para as energias externas, para que abram os seus caminhos, para te clareiem as ideias. Só que aqui a espiritualidade, ela não quer fazer isso sozinha. Ela quer que você faça isso e ela vai só te auxiliando em alguns momentos necessários. Então aqui é um momento de você estar reencontrando a sua força. Depois de tanto sofrimento, de sentir que as coisas não estão indo para frente, parece que a vida está começando a entrar num certo caos, ou seja, pessoas saindo, pessoas entrando, várias relações mudando o jeito que você se comporta com elas ou que elas se comportam com vocês, porque não dá mais para manter essa estrutura. Ela estava uma estrutura muito velha, muito rígida, e que ela veio de uma certa ancestralidade aqui, foi alguns tipos de comportamentos que você aprendeu a ter, mas você não ressignificou esse conhecimento ancestral na sua vida, como que ele funciona para você, como que isso conversa contigo, quais são as verdades dentro desse conhecimento que vale a pena você ficar para sua vida, porque isso vai agregar, e quais são as coisas que não fazem sentido para sua vivência, para quem você é, para o que você acredita, e que são necessários jogar fora, e que tá tudo bem, e as coisas que você consegue guardar dessa ancestralidade, quais são as coisas positivas, de conseguir honrá-las, sem achar que precisa manter contato com certas pessoas, e aí essas certas pessoas eu digo em relação à família,
Aqui eu tô vendo que você tá começando a entender o que é importante para você, porque tá sendo tirado tanta coisa e pedindo mudança em tantas áreas da vida, que aqui eu tô sentindo que você tá num momento de... Primeiro, você tá num momento aqui de morte, sabe? Morte do velho eu. Quais são as coisas que não servem mais de fato? Encarar você frente a frente, a realidade de quem você é, de o que você gostaria de fazer, e parar de ficar se perguntando por respostas no mundo externo. Aqui eu tô vendo que a espiritualidade, ela vai te forçar a fazer você acreditar na sua força. Vai te forçar a acreditar na sua própria voz e no poder que você tem. Aqui também tá mostrando que você tá tendo muitas visões muito preto no branco, como se tudo fosse bem e mal, e não houvesse um meio termo, sendo que a vida é um eterno meio termo. São coisas extremamente... Não é um meio termo de 50%, às vezes é 60 preto, 40 branco, e às vezes muda essas proporções, mas aqui tem uma complexidade da vida extremamente grande, e é preciso que você abandone essas visões extremamente limitadas, quadradas, aqui, que fazem com que você comece a enxergar certas coisas que não existem. Porque como você está acreditando numa estrutura rígida de ver a vida, então se essa pessoa, ela não foi... Sabe, se todas as escolhas dela da vida não foi baseada em coisas que me beneficiariam ou que seriam positivas pra mim, ou se em algum momento ela errou pra mim, então ela não é mais boa. Tem uma certa coisa assim, sabe, de você querer uma certa perfeição sua e dos outros que não tem como alcançar, é irreal. E aí é exatamente essa expectativa irreal que faz com que você esteja o tempo todo em sofrimento, porque nada nunca vai sair do jeito que você gostaria. Aqui, e principalmente porque muitas vezes eu vejo que você tá numa posição mais de esperar, de clamar, de pedir, mas cadê a ação? Cadê a vontade? Cadê o fogo, sabe? Aqui parece que depois de muito tempo de sofrimento, de lamentação e de pedir aqui uma luz, eu sinto que tá na hora de acender esse fogo. Porque olha só, tá vendo que a primeira carta que caiu foi a carta do elefante, ele tava trazendo um foguinho aqui? E aí a segunda carta que caiu foi a carta da Fênix, ou seja, tá na hora de você acender esse fogo dentro de você, acender. E esse fogo, muitas vezes, sim, ele está ligado à nossa raiva. E a nossa raiva aqui, eu vou tentar deixar bem claro. Não estou falando que a gente pode ser grosso, estúpido com os outros de graça, nada disso. Mas a nossa raiva é um sinalizador extremamente importante para que a gente entenda quais são as coisas que estão passando dos nossos limites. Então, qual coisa dentro de certa relação que você sente que está pesada, que te irrita profundamente? Ali provavelmente está a resposta de o que você precisa mudar, o que está incomodando. Então, você tem que aprender a lidar de um outro jeito nessa questão. Então, vai usando ela como bússola. E também tem uma coisa aqui de ter um certo cuidado, porque não é porque você foi uma pessoa que sofreu muito e que tem muitas questões, traumas para resolver, que você pode, às vezes, porque eu sinto que essa coisa do fogo pequeno dentro de você é como se tá sempre assim, um foguinho pequenininho. E aí começa a vir situações nesse caos de bagunçar tudo, que vão aumentando seu fogo, mas ele aumenta assim de uma hora para outra, aí você acaba queimando alguém. E esse queimar alguém, ele normalmente vem com as seguintes energias. Primeiro, você acha que você está certo, porque aquela pessoa causou isso, então foi uma reação. Então você sempre responde a sua reação com a ação do outro, o que faz com que você não tenha uma maturidade de entender que você não precisa reagir. Você pode só se calar ou ficar quieto, sabe? Tem uma coisa aqui de entender qual é o melhor momento de reagir e como reagir. Porque normalmente as nossas reações, elas estão muito associadas ao que a gente aprendeu, ao que a gente viu. E aí se você está sempre repetindo o padrão de pessoas que você viram, por exemplo, estourando, e nunca se responsabilizando pelos atos, pelas dores que você causa, aí você sempre vai ficar num ciclo repetitivo onde você
se sente vítima, porque às vezes as pessoas te abandonam, mas ao mesmo tempo também causando dor às pessoas que estão indo embora. E aí parece que nunca você consegue se entender com o outro. Sempre falta uma certa comunicação. Parece que fica uma coisa meio arranhada, assim. Parece que a verdade ela nunca aparece e é sempre nos achismos. E quando a gente vem com essa coisa do achismo da nossa mente, sempre é preenchido por coisas que normalmente são paranoias. Quase nunca tá certo. Tem um ou outro momento que a gente, claro, recebe uma intuição, um insight para resolver certas questões, mas a maioria das vezes que a gente fica em energia de ficar rodando a cabeça, nada bom sai dali. Inclusive, às vezes eu acho que cria até mais monstros do que qualquer outra coisa. Então aqui, a espiritualidade está perguntando quais são as visões de mundo, escolhas que você anda fazendo sem pensar a respeito que aquilo é uma escolha, ou seja, quando você reage de um jeito, isso é uma escolha. Você reagiu, sei que normalmente é automático, mas é uma escolha, porque a gente consegue parar. Então, quais são as escolhas que você anda fazendo que estão no automático, que não te agregam, que não agregam as suas relações ao redor, que não ajudam a ter uma comunicação melhor? Qual é a sua responsabilidade nas coisas que não estão funcionando na sua vida? Como que você pode melhorá-las sabendo que não tem como controlar tudo, mas que você não está dando o seu melhor? Porque às vezes você está esperando cair algo do céu. E aí às vezes eu acho que esse não dar o seu melhor é porque você não está confiando na sua ação. E aí esse momento de renascimento está vindo para que você você vai acreditar. Você vai ver o tamanho da força que você é. E você vai conseguir enxergar as coisas com muito mais clareza. Então você vai parar de achar que fulaninho não fez tal coisa, automaticamente é para me machucar. Porque fulaninho podia estar mal aquele dia, ou ir para fulaninho em determinado lugar não seria legal para ele. Ah, mas eu queria muito que ele fosse. Tudo bem, mas se não seria leve para a pessoa, por que você gostaria que uma pessoa fosse, se não fosse leve para ela? Porque se não é leve para um, vai ficar pesado para o outro. E a gente quer construir o quê? Relações saudáveis, leves, onde ajudam a gente a evoluir e não ficar estagnado sempre nas mesmas coisas e uma cobrança excessiva. Para de cobrar os outros, cobre a si. Mas aqui um cobre a si sem ser extremamente rígido, sem fugir da realidade, sabe? Tem que ser assim, algo palpável. O que você consegue fazer? Quais são as coisas que você poderia fazer, que você não está fazendo, da qual você sabe que você tem condição de fazer, mas que você está só procrastinando, porque às vezes é muito difícil, ou às vezes nem é tão difícil, mas você não sabe como fazer, como começar. Começa de pouquinho em pouquinho, assim. Hoje eu vou sentar aqui 10 minutinhos para fazer. Vai ser 10 minutinhos. Vou conseguir falar pro meu cérebro que 10 minutinhos é fácil. E aí quando a gente vai aumentando depois as coisas, vai ficando mais fácil. Então aqui eu tô vendo que é necessário uma certa estratégia para você lidar com os seus monstros internos. Porque também ir frente a frente com ele, ou seja, ir com essa energia às vezes do fogo extremamente alta, vai fazer também com que você se machuque. E aqui a ideia não é você se machucar, mas sim você se disciplinar e entender que tem certas coisas dentro de você que precisa mudar para que as bênçãos que você deseja cheguem. Porque aqui essa fênix, junto com o ovo cósmico, vem me falando que sim, tem um grande acontecimento para acontecer na sua vida. Acontecimento para acontecer? Bom, vocês entenderam. Mas que, e aí vai ser específico para cada pessoa, mas isso vai ser um sinal de que você conseguiu chegar lá. Parece que você está nesse processo, esse grande processo, para receber alguma coisa. Ou para chegar a algo que você já vem plantando, já vem pedindo, Mas tem algo aqui para chegar, algo positivo, algo que vai te ajudar nessa transformação que você está fazendo. Mas eu acho que ela vai ser o momento em que você vai chegar no momento em que você estiver parindo a si mesmo. Ou seja, nesse momento eu sinto que vocês estão mais na coisa do morrer e entrar na nova gestação. E aí eu sinto que esse sinal da espiritualidade, ele vai chegar quando você estiver indo para o novo mundo, ou seja, quando você estiver se parindo. E aí você vai sentir que no início
as coisas vão estar assim um pouco lentas, né? De você estar se acostumando com o processo das coisas, de novas energias entrando. Mas eu sinto que parece que vai ter um ápice ali, que vai vir algo muito positivo para você e que vai ser muito recompensador. Eu acho que principalmente no quesito espiritual, ou seja, você vai sentir uma completude muito grande. Então eu não sinto que seja aqui apenas, por exemplo, se for algo material, esse algo material não vai ter esse significado apenas de, por exemplo, conseguir um celular novo. Vai ser algo tipo, eu lutei muito tempo para ter X coisa. E por mais que tenha um valor material, não é essa a questão. Como isso ressoou dentro de mim. Porque isso vai ter um significado muito maior do que aquele objeto propriamente dito, ou aquela pessoa, aquela situação. Nossa, não, caiu muito. Eu vou deixar essa, eu vou mostrar, né? 8 de ouros. 3 de paus. 5 de espadas. 8 de copas. E mais uma. Opa! O mago. Então aqui eu vejo que já iniciou esse processo, né? Da quebra das ilusões, quebra de expectativas. Essa coisa de se sentir extremamente limitado, ela tá caindo por terra pouco a pouco. E você tá conseguindo começar a enxergar quais são os lugares que você tá tendo uma falha de enxergar quais são... Falha é uma palavra meio pesada, né? Mas eu acho que vai dar pra entender. Falha no sentido de... Não é falha. Você não percebeu. Você tava limitado. Deixa a falha pra lá. E aí esse 3 de ouros vem me falando aqui junto com a Fênix que você já tá almejando essa coisa, né? Você já planeja e tem grandes sonhos, ideias para esse futuro. É algo que te empolga muito. Mas que às vezes, quando você compara tudo que você quer construir, tudo que você quer ter, até onde você quer chegar, com o que você tem hoje, às vezes parece um pouco irreal. Então, muitas vezes, quando tem essa comparação, você sente que tem um nível muito grande entre as duas realidades, às vezes isso faz com que você duvide um pouco de você mesmo. Só que aqui a espiritualidade está falando que todo esse processo ele está vindo para que primeiro você pare de duvidar de si mesmo, mas começando a ver quais são as características, coisas que você precisa dar uma ajustada na sua personalidade para que você se sinta mais confiante, mais forte, que você consiga se comunicar melhor e também entenda quais são as suas características que às vezes você reprime e que você poderia estar usando elas, ao invés de usar essa força para reprimi-las, usar elas para ajudar você nisso que você tanto deseja. E nessa malemolência da conversa que é preciso ter muitas vezes. Porque aqui eu tô vendo que esse com 8 de copas e o morcego vem me falando que tá na hora de você virar as costas para os seus monstros. Ou seja, você já deixou muitos anos, muito tempo monstros falarem na sua cabeça e crescerem e fazerem sempre você acreditar que você é abandonado porque você não merece, porque você é menos. Tem uma coisa de uma insuficiência aqui muito grande, de sentir que nunca é suficiente pra nada, nem ninguém, nem mesmo pra si mesma. Então aqui tá na hora de começar a virar as costas pra esse tipo de sentimento que não te agrega em nada e que não faz com que você queira crescer, que na verdade são só pensamentos que você tem pra se mutilar, porque foi algo que você foi aprendendo ao longo do tempo, e aí é algo que fica repetindo. E aí às vezes eu acho que você não consegue nem perceber que pode mudar. Você pode mudar esses pensamentos que estão vindo na sua cabeça. Pode mudar no seguinte sentido: eles vão continuar vivos, você não tem como você controlar eles, mas assim que eles vierem, você pode só deixar com que eles passem. O pensamento não é seu. Você não precisa ficar grudada com ele. Você não precisa se identificar com ele. Ele não precisa ficar martelando na sua cabeça. E quanto mais a gente fizer esse movimento de controlar a nossa mente, mais
fácil vai ser para que as coisas fluam na direção que você deseja. Porque a mente aqui, ela precisa ser a sua aliada, ela precisa ser algo no qual você usa. Porque se você for usado pela mente, ela vai te massacrar. Ela é extremamente cruel, rígida, crítica. E aí aqui, esse roxinol, junto com o mágico, vem me falando que você vai descobrir que tem algum caminho, alguma profissão, algo que você precisa falar, que você precisa dizer a sua sabedoria, a sua verdade, o que você acredita. E parece que isso vai estar intimamente relacionado a coisas das quais você gosta de fazer, mas que muitas vezes você não põe a mão na massa, porque aqui esse mago me falando, você já tem tudo necessário, ou seja, você não precisa se lapidar mais para iniciar esse caminho, você já pode iniciar esse caminho que você deseja agora, com as condições que você tem hoje. Quais são os pequenos passos que você pode ir tomando para ir começando a estruturar essa rotina para chegar onde você deseja. Aqui está na hora de arregaçar as mangas e entender que essa situação, esse sonho, esse trabalho, esse relacionamento, ele vai pedir de você maturidade, ele vai pedir de você dedicação. Então está na hora de você começar isso, mas começar entendendo que tudo bem, às vezes a vida é extremamente cíclica e você não vai conseguir às vezes manter a constância, a rigidez que você gostaria, mas o importante é você continuar trilhando, e trilhando, acreditando nas coisas que você está fazendo, botando atenção, amor, paciência, fazendo o melhor que você pode naquele momento. E aí parece que conforme você vai tomando forma, o caminho vai tomando forma, você vai tomando mais gosto, assim, até para situações que às vezes não são tão legais de lidar, mas como é algo que você vai começar a ter essa visão mais ampla para o futuro, as pequenas coisas, burocracia, as coisas que tem que resolver, vão parecer pequenas diante do que você está começando a construir. Vamos ver agora um conselho. Flor, seja honesta consigo mesma. Escapista, volte para você mesma. E espinhos, terça coroa que você merece. Bom, então aqui a gente está falando de pessoas que estão muitas vezes entrando ou não conseguindo sair de ciclos viciosos. Esses ciclos viciosos podem ser relacionamentos, atitudes, posturas, pode ser mesmo, por exemplo, cigarro, álcool, pode ser jogos, pode ser pode se falar mal dos outros, tem esse vício, tem muita gente que tem esse vício. Mas aqui eu tô vendo que tem alguma coisa que tá exagerada na sua vida. E essa coisa que está exagerada na sua vida é para que você não entre em... Você faz ela excessivamente para que você não entre em contato com o que você tá sentindo. Só que toda vez que você cede a esse vício, a essa vontade, você tá fugindo de você mesma. Então você não tá conseguindo entender o que você tá sentindo. Você só tá se anestesiando. Então alguma hora... tudo isso, todos esses sentimentos que você está anestesiando, eles vão transbordar. E quando eles transbordam, eles vêm com uma intensidade muito grande. E aí você sente as coisas, às vezes, realmente saírem do controle, de sentir que está perdendo assim, perdendo a mente. Porque aqui é tanta coisa que tem para sentir, para processar e que você não processou, que quando as coisas vêm assim como uma maré muito violenta. Então aqui é preciso que você entenda que você tem que sentir o dia a dia. E o dia a dia muitas vezes vai ter sim uns dias mais para baixo, que as coisas não vão funcionar do jeito que a gente gostaria e a gente não vai conseguir ter uma conversa na nossa mente que levante. Às vezes não, vai ter uns dias que não vai ser muito bom, mas que a gente vai ter um momento de maior vitalidade, assim, de conseguir vencer esse dia, vencer no sentido de passar por um dia difícil, sem que a gente entre nessa energia. E também vai ter dias maravilhosos, mas aqui é entender que você precisa sentir cada um desses dias, que enquanto você não sentir cada um desses dias, você não vai estar vivendo de fato a vida plenamente, você vai estar sempre esperando algo acontecer, e esse esperando algo acontecer, esperando algo chegar, essa espera excessiva, ela mata. Ela corrói a gente, ela faz a gente acreditar que nada aqui faz sentido, que não tem nada a ser vivido de bom, porque a gente nunca tá presente e tendo aquela troca com os outros, mas principalmente aqui com a gente mesmo, válido. Porque quando a gente tem uma energia aqui, com esse Batman,
com esse morcego e esse 8 de copas, que vem falando pra mim que às vezes, quando você se sente muito solitário, é aí que tá o problema. Então, por exemplo, a gente tá falando aqui de vício. Você pode ser também uma pessoa que gosta muito de sair ou se atarefar de coisas, tudo, pode se botar tudo na frente dos seus sentimentos, do que você precisa, de olhar pra si, de se cuidar. Aqui tá na hora de uma nutrição intensa de você para com você mesma, de entender que ninguém vai regar o seu jardim se você não regar. E que para você atrair pessoas que ressoem com o seu jardim, novas borboletas que te encantem, é preciso que você cuide dele. Não tem como outra pessoa cuidar. Não importa o quanto as outras pessoas nos amem, não importa o quanto de amor elas dêem pra gente. Se a gente não se amar e se a gente não se olhar, não se cuidar, não se nutrir e entender lá no nosso íntimo o que toca a gente, o que faz a gente vibrar, o que reconecta nós mesmos com o nosso eu divino, o que faz a gente conectar com o agora, é prestar atenção na respiração, ou será que é olhar para esses pequenos detalhes da concha? Ou será que é olhar um amigo no olho e ver os diferentes detalhes que ele tem, que às vezes a gente nem nota porque não olha muito pra cara. Ou então por exemplo, olhar pela janela, apreciar a paisagem. Nem todo mundo tem, né? Mas aqui tá precisando de um momento assim de presença, de realidade, porque aqui tá muito pautado em, às vezes, expectativas, e essas expectativas estão sempre, sabe, parece que é sempre esperando uma certa coisa assim de filme, um certo drama. E a vida, às vezes, não é. Às vezes ela é muito simples e direta. E a gente tem que entender isso, que a gente pode romantizar a nossa vida se a gente gostar e de deixar tudo um pouquinho mais dramático, mas entender que é preciso estar muito conectado com a realidade para que a gente não comece a criar certas ilusões quando a gente quer dar esse charme na nossa vida. E entender que não é porque a gente quer dar esse charme na nossa vida que todo mundo vai ter esse tipo de jeito de vivenciar, experienciar as coisas, e que tá tudo bem ter pessoas que pensem e sintam diferente de você, mas aqui principalmente entender que você pode dizer a sua verdade sem tentar machucar o outro, mas ao mesmo tempo sem ser falso, e também entender que não é todo amigo que vai ser amigo, por exemplo, de você dar um conselho, de você ouvir conselho. Às vezes tem um amigo que é só pra sair. E tá tudo bem, você não precisa ter todas as suas relações serem extremamente profundas. Caso você necessite dessa profundeza, você pode buscar pessoas das quais você se aprofunde. Mas entender que nem todo mundo está disposto a ter essa profundidade nas relações. Então, de começar a observar mais até onde você pode ir, mas principalmente não só até onde você pode ir com as pessoas, mas até onde você se sente confortável de ir. E também de não dar munição aos outros. Então, às vezes, aqui pode ter uma energia assim de que fala demais, às vezes, quando tá nervoso. E aí, às vezes, entrega situações que não é pra contar pros outros. Não é pra contar o que você tá passando. Guarda pra você. Eu sei que às vezes é difícil, que a gente gostaria de desabafar, mas não é com qualquer um que a gente pode desabafar. Tá bom? Bom, e última coisa, não menos importante, aqui é momento de você entender que não é porque você teve caminhos diferentes, tratamentos diferentes, aqui tá falando uma coisa assim, de você entender que todo mundo tem uma luz e uma vontade própria, que são extremamente únicas, e que você pode e deve usar essa sua própria luz autêntica para ir em busca das suas coisas. Então, não siga o manual, não siga o que os outros falam. Você pode observar quem já fez esse caminho e pegar dicas, mas nem tudo vai servir para o seu caminho, para você, porque você acredita. Então, aqui de entender que a gente pode e deve ouvir a sabedoria alheia, e que às vezes tem muitas pessoas que nos surpreendem com um tanto de conhecimento que elas têm, e que a gente pode trazer um pouquinho dessa sabedoria das pessoas com a gente. Mas só o que cabe a nós. Cabe a nós no sentido de que faz sentido. Porque às vezes não faz sentido. E aí, se não faz sentido, se você não sente aquilo no seu coração, aquela verdade, assim, aí acaba perdendo sentido, sabe? Bom, essa que eu tenho pra vocês. Em breve tem mais vídeo aqui no canal. Até logo.